Olá, turma, tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula, ok? Então vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto, ok? Vamos estudar agora aqui a estrutura externa, tá? Da Terra, que vamos falar sobre a atmosfera, que fica na página 9 do livro de ciências, tá? Já estamos no livro 2, já estamos no capítulo 4, ó, que nós estudamos na aula passada aqui, né? A gente viu a placa tectônica. Esse exercício aqui, turma, eu vou pedir só depois, tá? Porque ainda nem todos têm o livro. Mas quem quiser adiantar, pode adiantando. Esse exercício aqui eu vou cobrar para vocês na quinta-feira, daqui uma semana. Mas quem quiser estiver adiantando, professor, estou de boa, não estou fazendo nada, tenho um livro. Quem quiser fazer, tá, faça, mas eu só vou cobrar na semana que vem. Aí você posta, tá? No E-Class, tá? Então, a aula passada foi via Zoom, né? A gente estudou aqui, ó, crosta terrestre, o manto, o núcleo. A gente viu, ó, a estrutura interna, tá? A parte interna. E agora nós vamos ver a estrutura externa, tá? Então, nós estamos aqui, ó, tá? No capítulo 4, ó, a Terra por dentro e por fora, a estrutura interna da Terra e a estrutura externa, tá? Que é na página 9. Então, vamos lá falar sobre a estrutura externa, né? O vulcanismo, as placas tectônicas, tudo isso a gente viu, tá? Na aula passada. Então, vamos lá. Tá? O nosso conceito aqui, ó. Olhar para o céu nos dias ensolarados da primavera, contemplar o azul e o contraste, né, com o branco das nuvens, respirar fundo e sentir o ar puro, né? Mas a gente vai sentir o ar puro, claro, se você estiver não na cidade. Né? Na cidade, infelizmente, a gente não consegue respirar o ar puro. Muita poeira, muita dióxido de carbono, né? Monóxido de carbono liberado pelos carros. Então, que não é um ar puro. Claro, se você for para uma praça, né? Um local mais verde, aí sim você consegue, né? Perceber, tá? E a atmosfera terrestre é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. Você sabe do que é feito, né, o ar que respiramos? Então, turma, o ar que nós respiramos ele é feito de três propriedades. Não tem maior quantidade de oxigênio, tá? A nossa atmosfera ela tem uma maior quantidade de nitrogênio, tá? 21% dela é o oxigênio que a gente acaba respirando. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo que o nitrogênio ele é importantíssimo para a nossa vida. Ele faz parte do nosso DNA. Sim, faz parte do nosso DNA, que é responsável pelas nossas características genéticas. Mas como é que a gente consegue o nitrogênio? Através da alimentação. Através de quando você come carne, né, branca, vermelha, faz. E também quando você se alimenta de vegetais, de leguminosas, tá? Porque o nitrogênio ele é fixado no solo, tá? Por bactérias. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Ele é fixado e as plantas absorvem, os herbívoros comem essas plantas, ou nós também, tá? Então, ó, maior quantidade de nitrogênio que tem, tá? Na atmosfera. Depois, ó, é o oxigênio e outros gases. Quais são os gases, professor? Carbono, metano, entre outros, tá? Mas principalmente carbono, desculpa, e metano, né? O CH4. Esse CH4 ele é liberado em grande quantidade, principalmente, né, pelas flatulências, pelo pum, é o peido da vaca, né, do boi, que libera, e o arroto também, tá? Então, quando o boi, o bovino, boi e a vaca arrotam ou soltam a flatulência, né, o pum, eles liberam uma grande quantidade de metano. É por isso que tem campanhas, né, e campanhas para reduzir o consumo de carne vermelha, porque esse metano ele é prejudicial para a nossa atmosfera, né, fazendo com que haja, né, o aumento do efeito estufa, ocasionando, né, o aquecimento global, buracos na nossa camada de ozônio, fazendo com que aumente, né, a temperatura no nosso planeta. Então, ó, composição da nossa atmosfera, ó, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e os outros 1% lá você vai ter carbono, você vai ter metano, você vai ter tá? Entre outros gases, tá? Principalmente o carbono e o metano, tá? Quanto mais nos afastamos da superfície terrestre, menos oxigênio encontramos. Por isso, os astronautas precisam usar um traje especial, composto, né, de um capacete e um reservatório de ar para manter-se vivo. Turma, aqui tem uma curiosidade, ó. Aqui, ó. Para pensar, se o ar atmosférico apresentasse mais oxigênio em sua composição, determinados materiais ocorreriam, né, o risco de entrar em combustão espontânea, isto é, queimar naturalmente. A quantidade desse gás disponível no ar que respiramos corresponde à medida certa para garantir a sobrevivência vivos.
Essa exatidão percebida, né, nos mínimos detalhes na natureza é fascinante, tá? E esse detalhe que intriga, né? Que a gente vai estudar mais para frente também teorias, né, evolutivas, criacionistas, né? Será que foi um Deus, né, que criou tudo perfeitamente na quantidade correta ou surgiu naturalmente, né? A gente vai ficar um debate mais para frente, tá? E turma, a gente tem que ver um negócio também, ó. Os astronautas, quando eles vão para o espaço, não tem. A gente viu, a gente estudou lá no início do bimestre, né, do primeiro bimestre, não tem oxigênio. Também, turma, tem um fenômeno chamado ar rarefeito. O que quer dizer ar rarefeito? Quanto mais alto você fica, o ar, né, ele fica raro, então tem a menor quantidade. Ah, professor, aonde é que tem a maior pressão e a menor pressão? A maior pressão você vai encontrar embaixo, tá? A maior pressão embaixo e a menor pressão em cima, né? Quanto mais alto você for, menor será a pressão. Quanto mais baixo você for, maior será a pressão. Por exemplo, semana passada teve sorteio, né? Semana passada foi, sexta-feira passada teve sorteio da Libertadores. E muitos times brasileiros ficam preocupados, né? Quando vão jogar no Peru, na Bolívia e no Equador. Por quê? Porque lá nesses locais tem times que jogam na altitude, jogam em locais altos. E sempre que um time brasileiro vai jogar na altitude, ele acaba se dando mal. Por quê? Lá o ar é rarefeito, a bola não encontra a resistência do ar. Então, ó, ela não tem atrito, ela vai mais rápido. Um chute normal lá do jogador, 90 quilômetros, lá na altitude ela vai com 150. Né? Ela pode até o dobro, então ela vai bem mais rápido. Então é por isso difícil jogar. Tem jogadores que ficava usando balão de oxigênio. Eu lembro o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia na altitude, era 2000 e alguma coisa. Os jogadores chegaram, acabou o primeiro tempo, eles correram lá, nem conseguiram correr, eles já com máscara, né, com balão de oxigênio, porque é muito difícil. É difícil se acostumar. Aquela população não. Já praticamente nascem lá, já se acostumam, tá, com aquela quantidade, né, menor de oxigênio. Então, quanto maior você for subindo, mais rarefeito torna-se, tá? Quem já subiu no Cristo Redentor, você fica com falta de ar. Olha que não é tão alto, né? Nesses países é bem mais alto. A Argentina uma vez pegou de 7-0 lá da Bolívia, tá? Foi uma goleada. Os jogadores nem conseguiam correr. Na verdade, os jogadores de Brasil, né, Paraguai, que não tem altitude, quando eles vão para lá, para esses países, eles tendem não a correr muito. Eles deixam a bola rolar. O outro time não, é correria porque eles já estão acostumados a essa altitude, tá? A esse rarefeito. Por exemplo, lá, teve um filme chamado Everest. Quando eles forem chegar no Everest, eles têm que usar balão de oxigênio. Logo no início, não, você consegue subir normalmente, né? Só com a roupa protetora, sem utilizar o balão. Mas você vai chegando mais alto em outras estações, aí você já precisa utilizar o balão de oxigênio, porque você não consegue. Eu tive um colega, né? Tinha um colega que ele foi, né, para Machu Picchu, ele teve aquela escadaria lá, ele postava foto nas redes sociais, e ele postou assim, ó, não tô aguentando, ele falou, Felipe, quase não consigo chegar lá. Muito difícil, tu cansa muito, tu chega lá, tu fica, sabe, tu fica agoniado, tu quer pegar mais ar, tu fica nervoso, ok? Então, lá não tem como ele pegar, porque é menor, tá? Então, esses times que jogam em altitudes, eles acabam sendo mais beneficiados porque já estão acostumados. Então, lembre-se disso, né, do ar rarefeito, ok? Vamos supor, assim, por exemplo, se existisse aqui em Macapá, né, diferença de altitudes em algumas cidades. Vamos supor que Santana ficasse a 800 metros ao nível do mar, por exemplo, ao nível do rio Amazonas aqui, né, na frente da cidade. Macapá está no nível do rio, está no nível do rio. E Santana está a 800 metros. Aonde seria a maior e menor pressão? Isso mesmo, né? A maior pressão seria em Macapá, porque está ao nível do mar, ao nível do oceano, né? Opa, ao nível do rio, tá? É porque o conceito se fala em nível do mar, tá? Mas está ao nível do rio Amazonas, né? Quem dera fosse um oceano aqui, né? O mar aqui na frente, né? Praias e praias aqui na frente da nossa cidade. Então, vai ser, a maior pressão vai ser em Macapá e a menor pressão vai ser lá em Santana, que está a 800 metros, né? Ao nível do mar. Ó. E como o ar fica preso na Terra, né, e não escapa para o universo? O ar se mantém preso, né, ao redor do planeta, formando, né, a atmosfera, devido à ação, né, da gravidade e também por causa da nossa atmosfera, tá? Da nossa camada, né? O oxigênio, né, quando ele se junta, né, a três compostos dele mesmo, ele forma, né, o ozônio, que é o
3, né? Fazendo com que forme, ó, a nossa camada de ozônio, né? Nossa camada atmosférica, prendendo a temperatura, tá? Mas, em relação à força da gravidade, a gravidade faz com que esse ar, tá? Ele fique preso, ok? Na nossa atmosfera. Lembre que tem o processo de convecção lá do ar, tá? Tem o ar mais denso e o ar menos denso. Quando esse ar ele vai subindo, ó, por que ele não vai fugindo também, turma? Porque além da força gravitacional, você tem a densidade do ar. O ar mais frio, ele é pesado, ele tende, ó, a descer. E o ar mais quente, ó, ele tende a subir. Ah, professor, se esse ar mais quente ele é mais leve, ele vai subir. Sim, vai subir. Quanto mais ele sobe, ele vai se esfriando. Quando chega um período, ele vai estar muito frio e denso, ele vai, ó, cair. É igual como acontece na sua casa, onde tem central de ar-condicionado. A central de ar, o ar-condicionado tem que ficar em cima. Por quê? O ar frio, ele é denso, ele tende a descer, e o ar quente, né, ele vai subir. Aí o seu quarto, né, fica bem frio, né, fica aconchegante. Tá? Por isso que colocar a central de ar, o ar-condicionado embaixo, não iria adiantar quase em nada. Okay? E continuando, vamos ver aqui, ó, as nossas camadas atmosféricas. Quem são elas e como elas ocorrem, tá? Assim como o planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas, né? Eu tenho a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, né? Também chamada de ionosfera, e a exosfera, né? Então eu tenho, ó, essas 5 camadas. E a gente está onde? Na troposfera, que é a mais próxima, tá? Ela vai lá de 0 a 20, a 15 quilômetros de distância. A ação da força gravitacional, a quantidade de energia térmica que a Terra recebe do Sol, o movimento de rotação terrestre e a energia radiada na Terra para a atmosfera são alguns dos fatores que influenciam, né, a composição da nossa atmosfera. Então, quanto maior ela for, tá, menor será a temperatura. Então, vamos ver aqui, ó, característica de cada um. A atmosfera terrestre contém, além da mistura de gases, nitrogênio, oxigênio e outros, né, em menor quantidade, existe poeira cósmica, vapor de água, outras substâncias produzidas pelo ser humano, né, que são despejadas, tá? Eu tenho lá os clorofluorcarbonetos, tá? Que são os clorofluorcarbonetos, o CFC, que a partir de 2010 teve uma lei aqui no Brasil, um decreto que, né, fez com que retirasse esses CFC, tá, de ar condicionado, né, daquele ar, né, que gera lá o ar da central de ar, o ar da geladeira, do desodorante, né, spray, porque as pessoas usavam, ele liberava esse gás, esse CFC, esses clorofluorcarbonetos. Eles iam para onde? Para a atmosfera. E eles traziam danos para a nossa camada de ozônio. Tá? Mas nós estamos aonde? Na troposfera. Depois da troposfera vem a estratosfera, depois vem a mesosfera, a termosfera, né, onde se encontram lá as estações espaciais, e a exosfera, onde tem os satélites artificiais. Né? Tá cheio lá dos Starlink, né, do Elon Musk, né, que ele mandou, tem mais de 170. Já desse apareceu um vídeo na internet aí, era falando ET, não era ET, né, que era uma fila. A pessoa estava vendo, né? Vai brilhando assim, né? Olha, são ETs. Era mais de 70 e eram os satélites do Elon Musk. Então, bora ver aqui, ó. Troposfera. É a camada mais baixa da atmosfera, na qual os aviões se deslocam, né? E ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos. Estende-se do nível do mar até 12, né, quilômetros de altitude e suas temperaturas podem atingir 60, né, menos 60 graus, né, na parte superior. Então, quanto mais alto você for subindo, mais frio vai ficando, tá? Então, na troposfera, onde você tem aqui, ó, o Monte Everest, né, que tem 8.000, ó, né, metros, né, de distância, né? Você tem aviões a jato, você tem os poluentes, né, que são liberados pelos carros, pelas indústrias, tá? Você tem nuvem, né, gerada pelas explosões atômicas, sim, a teste, né? Realmente alguns países ainda fazem teste, né? Balões meteorológicos, né? Para que serve, professor? Para verificar quando vai chover amanhã, se vai chover amanhã. É por isso que tem a meteorologia. É através desses balões, eles ficam mapeando, tá? O movimento, tá? As correntes de ar e verificando as nuvens, onde elas vão estar daqui a um dia e como é que elas vão estar carregadas de chuva, se vai chover, se não vai chover. É através, tá, desse processo de meteorologia, ok? Então, a camada, né, mais baixa, onde nós estamos localizados e onde tem a maior quantidade de oxigênio. Estratosfera, camada que se encontra a camada de ozônio, tá? O O3 é o que protege, tá?
o nosso planeta, é ele que retém a grande quantidade, tá, de radiação solar, mantendo com que haja, né, o efeito estufa, a possibilidade de vida. Se não tivesse a camada de ozônio, não ia, a Terra ela retém uma quantidade de temperatura, mas outra parte é refletida e ela bate e fica na camada de ozônio. Se não tivesse a camada de ozônio, durante o dia seria muito quente e durante a noite seria muito frio, tá? Olha, onde tem ozônio, que protege o ser vivo da ação de raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Estende-se dos 12 aos 50 km, né, de altitude e suas temperaturas chegam a menos 15 graus. A mesosfera, tá, que é a terceira camada aqui, ó, onde está a ver, reflexão das ondas de rádios, estrelas cadentes. Tá? A mesosfera é a camada mais fria, tá, da atmosfera, com temperaturas de 10 a 100 graus a menos, né? 100 graus Celsius negativo. Ela protege o planeta de impactos de meteoros e é inacessível a balões e aviões. Estendendo-se de 50 a 90 km de altitude, nela são observadas as estrelas cadentes. Tá? Então, como ela é muito alta e a temperatura, quando aquele meteoro vem, né, pegando fogo, ele vai, ó, esfriando, né, vai se despedaçando, ficando em pedaços menores, tá? Graças à nossa mesosfera. E a ionosfera, né, bem aqui, ó, a ionosfera, onde está vendo a estação espacial, as cortinas iluminadas, né? Auroras boreais. Camada mais extensa da atmosfera, avança dos 900 a 60 km de altitude. É também a porção mais quente da atmosfera. Na parte superior dela, a temperatura atinge até 2.000 graus Celsius. Isso acontece porque, devido à escassez de ar, a absorção solar é intensa nessa camada e nessa órbita, né? Nela orbitam, né, os ônibus espaciais. E a exosfera, a última camada, tá? Antes de entrar no espaço sideral, pode chegar a 20.000 km de altitude. Nela, as moléculas de ar são muito rarefeitas, né? E não sofrem a ação da gravidade terrestre. Os satélites artificiais e telescópios espaciais orbitam nessa camada, no qual a temperatura pode ficar em torno de 1.600 graus Celsius. Tá? Então, essas aqui são as nossas camadas. Tá? Então, se eu perguntar aonde o ser humano vive, qual é a camada? A troposfera. Tá? A gente viu aqui as nossas camadas. Então, ó, as 5, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e a exosfera. Né? Continuando aqui, uma curiosidade, ó, queda livre a partir do espaço. Em 2012, o austríaco, né, Felix Baumgartner, de 43 anos, realizou um salto da atmosfera em queda livre, sem ajuda mecânica, a mais de 39 km de altitude. Durante essa façanha, ele atingiu a velocidade de 1.342 km por hora e quebrou a barreira do som, entrando, né, para o Guinness Book, o famoso livro dos recordes mundiais. Baumgartner, né, saltou de uma cápsula espacial ligada a um balão de hélio, usando roupas especiais conectadas com um tanque de oxigênio. Claro, ele tinha paraquedas, tá? Senão ele ia morrer. Então ele soltou. Tem esse vídeo, tá? Eu vou deixar lá, eu vou colocar o link, aí você depois acessa e vê esse vídeo, tá? Ele pulou. Teve aquele padre no Brasil, né, que queria ir embora no balão, né, e sumiu. Okay? Então ele teve que usar roupas especiais. Por quê, pessoal? Olha a velocidade que ele está entrando no nosso plano, passando pelas camadas. E a temperatura ia aumentar muito. Quanto mais rápido, mais quente. Então, essas roupas tinham que ser especial para ele conseguir sobreviver. Camada de ozônio. Qual é a principal função da camada de ozônio? Tá? A principal função da camada de ozônio é nos proteger contra a intensidade dos raios luminosos, né? Das ações dos raios ultravioleta, né? Que penetram no nosso planeta Terra. Né? Porque se você ficar exposto, por exemplo, a raios ultravioleta, pode fazer com que você tenha queimadura de pele, você possa ter até câncer, tá? Então, por isso, quando você vê lá um cara de obra trabalhando no prédio, ele tá, né, de moletom, tudo fechado, que é para se proteger, tá, dos raios ultravioleta, tá? E vimos que na estratosfera existe uma grande concentração de ozônio, um gás formado por 3 átomos de oxigênio. Esse imenso acúmulo forma uma camada que envolve a Terra e absorve a radiação solar, né, ultravioleta, que é extremamente prejudicial para os seres vivos, ó. Tá? Só que o que acontece? Parte vai ser refletida e outra parte vai ser absorvida pelo nosso planeta. Tá? A Terra também ela reflete uma grande quantidade, mas ela absorve também. Porque se ela não absorvesse e prendesse, retesse esse calor, não iria ter possibilidade de vida no nosso planeta. Tá? Não existiria, não teria como. Tá? E a radiação solar ultravioleta é responsável tanto pela formação
quanto pela destruição do ozônio. Por esse motivo, a concentração de ozônio na atmosfera se mantém equilibrada, né? E na década de 1980, imagens de satélites revelaram que uma extensa área da camada de ozônio, né, a quantidade disponível dessa substância diminuiu consideravelmente, né? Principalmente aqui, ó, pelos clorofluorocarbonetos, ó, os CFCs, que são liberados por onde? Pelos desodorantes, né? Liberado também pelas centrais de ar, pelas geladeiras, né? Aquele gás que mantém o ar frio, né? O gás que mantém o freezer da geladeira frio, tá? Congelante, ok? E olha aqui, ó, como acontece aqui, ó, desde 1979, né? Início dos anos 80 até 2018. Olha como era aqui, ó. E olha como foi aumentando, ó, o ozônio, né? O buraco na camada de ozônio. Olha como foi aumentando no decorrer dos tempos, tá? Isso graças à grande quantidade de poluição, metano, né, o CH4, entre outros gases, tá? Clorofluorocarboneto. Então, essa grande densidade ele fez, ó, com que ficasse um buraco. E esse buraco na camada de ozônio faz com que, ó, entre maior quantidade de radiação, tá? Fazendo com que haja o aumento da temperatura no nosso planeta Terra. Okay? Então, isso é prejudicial. Tá? Essas ações antrópicas, poluição, tá? Destruição, indústria, né? Liberando uma grande quantidade de gases, acaba prejudicando, okay? O nosso planeta. Tá? Opa, saí sem querer aqui. Deixa eu continuar. Opa. Vou apertar outro atalho. Okay? Então, ó, deixa eu continuar o zoom aqui. O Brasil no combate à destruição, né, da camada de ozônio. Atendendo às exigências do chamado Protocolo de Montreal, o Brasil reduziu drasticamente o uso de clorofluorocarboneto até 2010. Então, teve leis que fizeram com que houvesse, né, essa diminuição. Quando, né, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, essas substâncias foram erradicadas do país e substituídas, né, pelos hidrofluorocarbonetos, né, que são menos prejudiciais à camada de ozônio, mas também acabam danificando, não são tão prejudiciais quanto os CFC, tá? E os candidatos mais promissores para ocupar o lugar são os hidrofluorocarbonetos, que não têm cloro na própria composição e, portanto, não representam uma ameaça, né, ao escudo natural do planeta. A previsão é de que até 2040 os HFCs sejam extintos do Brasil. Então, ele quer tirar totalmente, tá, esses componentes, tá, dos desodorantes, das centrais de ar. Se você e o seu pai e você for comprar uma central de ar, por exemplo, vai aparecer lá, né, ecologicamente correta, porque não tem, né, os CFC, né, os CFC, tá, os clorofluorocarboneto. E proteja a sua pele, tá, contra a grande incidência, tá, desses raios. Se você for para uma praia, se você for para algum local, use protetor solar, não fique exposto, tá, aos raios, né? Claro, você vai para a praia, se for a primeira vez, você se empolga, né? Vai querer ficar bastante tempo, mas tome cuidado, faça um protetor solar no seu corpo, né? Um pouquinho antes, né? Meia hora antes de você entrar, né, na água, ficar brincando lá. Se for descansar, né, fique debaixo de um guarda-sol, tá? Um dia desse que eu descobri, né, tem um guarda-sol e guarda-chuva. Guarda-chuva eu chamava a mesma coisa, né? Guarda-chuva para chuva e guarda-sol para o sol, né? Ó, e evite exposição solar entre 11 e as 15 horas. Aqui em Macapá, né? 9 horas da manhã, já 9 horas da manhã já está bem quente, né? E até 5 horas também, né? Muito quente. Então aqui em Macapá, né? Evite, né? Principalmente aqui, ó, né? De 11 até 4 horas, né? Que está muito quente aqui. Proteja o rosto, né? Os olhos usando chapéu, boné e óculos escuros, mas tem que ser óculos escuros, não falsificado, tá? Tem que ser original. Macapá está ficando muito espelhada, né? Muito concreto, asfalto, e isso faz com que haja, né, uma reflexão, né? Vai bater, vai refletir aquela luz. Então isso ela vai trazer prejuízo para os seus olhos. Quem usa óculos, né, vai ter que pagar um pouquinho mais caro, né, para usar o transgício, tá? Isso protege, tá, a sua visão. Usar sem protetor solar, né, contra raios UV. Então, dependendo da sua pigmentação de pele, você vai ter que usar fatores diferentes, né? Okay? Quanto mais claro, maior quantidade, né, do fator que você vai ter que utilizar. Caso você já tenha se queimado ao sol, fique atento, né? Enquanto estiver se exposto ao sol, beba muita água, tá? Por quê? Você vai estar transpirando, né? A água vai evaporar do seu corpo. Utilize roupas confortáveis com tecido mais leve, não totalmente pesados, tá?
E uma charge aqui sobre efeito estufa. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo, né, o calor solar, e isso vai derreter o gelo das calotas polares. Claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta você está me deixando. Isso vindo do garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante do que um quarteirão. Ei, ninguém tinha me falado do gelo das camadas polares, tá? Né? Então acontece. Mas o efeito estufa, qual é a principal função dele? É prender, tá? Então é reter o calor. Como eu falei, sem o efeito estufa, durante o dia, a temperatura do nosso planeta ele iria resfriar, tá? Ele iria resfriar, tá? Ele iria ficar mais frio, tá? Então o efeito estufa, ele é importante porque é ele que mantém uma temperatura adequada, ideal, que possibilita a vida dos seres vivos no planeta Terra. Só que ações antrópicas do homem, poluição, lixo, entre outras ações, vem fazendo com que se intensifique, né, o efeito estufa, fazendo com que a cada ano aumente, né, a quase 1 grau Celsius. Tá? Por exemplo, Macapá, a temperatura está 37, né? Mas a sensação de 40, daqui a alguns 2, 3 anos vai estar com a sensação de 43, 45, acontece no Rio de Janeiro, né? 45, sensação muito quente, tá? Pode fazer com que algumas pessoas, né, acabarem morrendo. E continuando aqui, ó, já estamos encerrando, né? Geralmente associamos a palavra estufa, né, a um espaço muito pequeno ou algo que envolve, né, o calor. Essa ideia está correta, pois de fato a estufa é um ambiente fechado, né, no qual a temperatura do ar é elevada artificialmente, né, onde vai ficar preso lá. Okay? E ainda aqui, ó, a imagem sobre o efeito estufa, ó, como eu falei para vocês, ó, radiação solar, ok? Você tem os gases do efeito estufa, parte vai ser de volta refletida para o espaço sideral, outra parte, né, vai ser absorvida pelo planeta Terra, né, causando o efeito estufa, outra parte vai ser de novo da Terra refletido para fora e outra fica preso na nossa atmosfera, tá? Então a Terra ela aprisiona uma quantidade desse calor, tá? Possibilitando que exista a vida na Terra, tá? Só que, ó, ações antrópicas, como eu falei para vocês, ó, certos gases, como os que aparecem em menor quantidade na composição atmosférica, como o gás carbônico, o metano, o clorofluorcarboneto, entre outros, são capazes de reter o calor na atmosfera. Por esse motivo, eles são chamados de gases estufa. O nitrogênio e o oxigênio mais abundantes na atmosfera não fazem parte desses gases, tá? Nos últimos anos, o volume de gases estufas lançado na atmosfera terrestre tem aumentado consideravelmente, né, provocando o aquecimento global. O principal vilão, nesse caso, é o gás carbônico, proveniente da queima de combustíveis, como a gasolina e o óleo diesel. Tá? E óleo diesel, né, quando estamos no trânsito, a gasolina que move o veículo, né, queima gás carbônico, eliminando fumaça emitida. Né? Outro importante, né, agente do aquecimento global é o lixo que produzimos, já que na decomposição dos materiais orgânicos, né, ele vai liberar o metano. Né? Também, como eu falei para vocês, pela flatulência, né, dos bovinos acaba liberando. A humanidade deve considerar, né, a humanidade deve constantemente buscar alternativa para diminuir o lançamento de gases estufa na atmosfera e, consequentemente, evitar o aquecimento global. Uma possibilidade para equilibrar os níveis de emissão de gases seria a substituição da gasolina pelo etanol, né, conhecido popularmente como álcool. Outra medida, né, interessante envolveria a ampliação dos programas de reflorestamento. As árvores captam, né, elas vão sequestrar o carbono, elas vão retirar uma grande quantidade de CO2 da atmosfera por meio da fotossíntese, e quando a madeira deles é utilizada para mais diversa finalidade, né? Então, quando há o desmatamento, você queima uma floresta, derruba um vegetal, ele vai liberar o dobro, tá, de CO2, porque esse CO2 está preso nele. Então, o reflorestamento é importantíssimo, porque ele faz o sequestro de carbono, ok? Então, a aula de hoje ela vai ficando por aqui, ó, né? Sobre o aquecimento global, o efeito estufa, que eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá? Próxima aula via Zoom, nós continuamos a partir, ó, da página 14, né? A aula passada foi até a página 4 e hoje, né, na próxima aula, vamos falar aqui, ó, sobre o efeito estufa e aquecimento global, tá? O que são as causas dele. Beleza, turma? Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? No privado do WhatsApp. Fui!